Bom dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje? Aula do dia 7/4. Então, nós hoje iremos estudar o descritor D3. Ontem estudamos o descritor D1 e fizemos até um exercício sobre ele, duas questõezinhas, que falava sobre o quê? Localizar informação explícita. O que é localizar informação explícita? Recordando um pouco, é tirar uma informação que está presente no texto. Algo que o texto diz e está lá escrito. Explícito é algo que dá para encontrar, está lá presente, dá para ver, certo? Hoje nós iremos estudar o descritor D3. O que é o descritor D3? Inferir sentido de palavra ou expressão. É pegar uma palavra ou uma expressão e tentar identificar o seu significado. Sabemos que nós já viemos estudando o quê? O sentido denotativo e conotativo da palavra. Quando eu falo em sentido denotativo, é o sentido real da palavra, como ela é no dicionário. E conotativo é o sentido figurado, imaginário da palavra. Por que, Laís, você está falando isso? Se a gente vai estudar o descritor D3. Porque quando eu falo inferir sentido de palavra ou expressão, é o ver o significado e que essa palavra foi empregada ou essa expressão foi empregada. E geralmente, ela é empregada num sentido ou num significado não convencional, num sentido diferente do comum. Quando eu coloco o seguinte exemplo para vocês. Eu estou em casa. A palavra casa, isoladamente, é o quê? Moradia. E nessa frase, ela foi empregada nesse sentido de moradia. Eu estou na minha habitação, na minha moradia. Mas quando eu pego a mesma palavra e digo assim, hoje ele não casa mais. Esse casa, a palavra casa, foi empregada no sentido de moradia? Não, foi empregado no sentido conotativo, figurado. Esse casa, ele é empregado no sentido de quê? Matrimônio, casamento, vem do verbo casar. Então, foi empregado em outro sentido. Então, as palavras, elas podem adquirir sentidos diferentes de acordo com o contexto que ela é empregada. E é isso o descritor D3. É ver o contexto em que essa palavra ou expressão foi empregada e o significado que ela tem. É isso que iremos aprender hoje. Mas antes, iremos corrigir aquelas duas questões do descritor D1. Vamos comigo? Então, ontem eu passei o descritor D1. O descritor D1 fala de localizar informações explícitas, certo? Então, vamos ver se vocês conseguiram responder essas duas questõezinhas, certo? Vamos lá. Pandas ainda correm risco de perigo na China. Inverno agrava escassez de bambu, provocada pelo terremoto de maio no mês passado. O terremoto, que matou 70 mil pessoas em maio do ano passado, na província de Sichuan, no sudeste da China, comoveu o mundo. Também por causa da situação dos pandas. Sichuan é a região onde vive a maior parte desses ursos, em reservas e centros de pesquisa. Quase um ano depois, a escassez de bambu é considerada a maior ameaça à sobrevivência dos pandas. No inverno, os pandas continuam a se alimentar dessa planta. O impacto destrutivo do terremoto será maior que o de 1983, disse Zagny Hemy, diretor do Centro de Pesquisa e Conservação de Pandas Gigantes de Holland. Zagny se refere a uma mortandade de 40% da população dos pandas naquele ano, devido a uma praga que devastou as florestas de bambu. Então, vimos aqui essa reportagem e agora vamos ver a questão se eu estou falando do descritor D1
Eu tenho que tirar uma informação que está no texto. Então, uma diquinha é o quê? Segundo o texto. Então, ele vai estar dentro no texto, de acordo com o texto. Se tiver palavras segundo o texto, de acordo com o texto, isso faz referência das informações que estão dentro do texto. Então, a pergunta é, segundo o texto, os pandas ainda correm risco na China por quê? Então, tem essa informação porque eles correm risco. Eles correm risco. A região onde ele vive está inabitável. Diz isso, que a região está inabitável? Vamos ver. Sichuan é a região onde vive a maior parte desses ursos. Em reservas e centros de pesquisa. Está inabitável? Não, está inabitável. Então, descarto. B. Há a possibilidade de outro terremoto. Falou em possibilidade de outro terremoto? Não falou. Então, eu descarto. Você vai sempre assim, por eliminação. Vê quais as informações que o texto deu e vai eliminando dentro dos itens. C. Sua principal fonte de alimentação está escassa. Será? Vamos ver. Quase um ano depois, a escassez de bambu é considerada a maior ameaça à sobrevivência dos pandas. Sim, a certa é a C, porque aqui está dizendo, ó, a escassez de bambu é considerada a maior ameaça. Então, a fonte de alimentação está escassa. Mesmo que venha no item empregado, a mesma informação que está no texto, só com palavras diferentes, é a mesma coisa. Então, a resposta certa é a C. Se você colocou a C, você acertou. Mas vamos só ver a informação da D para tirar a prova dos 9. Um inverno rigoroso está próximo. Fala isso no texto? Não fala. Não fala nem o que diz na A, nem o que diz na B, nem o que diz na C. Na D. A única informação que se fala no texto é a informação C. Então, a certa é a C. Se você colocou a C, você acertou. Parabéns. Agora, vamos para a próxima questão, que é essa. Passei demais. Vamos lá. Precauções para o uso adequado do detergente Power Max. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Em caso de ingestão acidental, encaminhe imediatamente a pessoa ao hospital ou ao centro de saúde mais próximo. Evite o contato do produto com os olhos e a pele. Caso isso ocorra, lave o local com água corrente. De acordo com o texto, olha que outra... Como eu disse, segundo o texto, de acordo com o texto. Se tiver essas informações assim, ó, quer dizer que você vai tirar o que está escrito no texto, certo? Então, pode-se afirmar que o detergente Power Max apresenta pouco risco a animais domésticos? Vamos ver se tem essa informação no texto? Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos. Está dizendo que é para deixar longe, então causa risco. Essa informação não tem no texto, está errada. A gente já descarta. A B. Deve ter sua embalagem reutilizada? Diz isso? Que é para reciclar a embalagem? Nem toca nesse assunto. Então, eu já descarto. C. Pode apresentar problemas nos olhos e na pele? Vamos ver. Evite o contato do produto com os olhos e com a pele. Sim, se eu tenho que evitar o contato, quer dizer que pode causar problema com os olhos e com a pele. Então, a certa é a C. Essa informação está no texto. Mesmo que não esteja com as mesmas palavras, essa informação está escrita no texto. Ó, evite o contato do produto com os olhos e a pele. Caso isso ocorra, lave o local com água corrente, certo? Só para tirar a prova dos 9, vamos para D. Pode ser ingerido sem maior risco. A gente vai ingerir detergente, gente? Lógico que não nem cita isso aqui. Então, a certa é a C. Então, quem colocou na 2C e na 3C, acertou. Parabéns! Bem, agora que já terminamos a correção, vamos iniciar o estudo do descritor D3, atividade 2. Como eu havia falado, o que é um descritor D3?
Inferir o sentido de palavra ou expressão. Então, é identificar o que aquela palavra ou expressão, o significado que ela tem. Isso eu chamo de D3. Inferir o sentido de palavra ou expressão. Essa palavra vai ser empregada num sentido não convencional. E aí, você vai ter, a partir do contexto em que ela foi empregada, identificar seu significado. Ou até mesmo inferir uma informação implícita que não está lá, mas a partir da sua compreensão de mundo, você vai identificar. O que é isso, Laís? Nós vimos o que é informação explícita ontem. O que é informação explícita? Algo que está escrito no texto. O que é informação implícita? Algo que não está escrito no texto. É algo que eu vou ter que compreender de acordo com o contexto que foi empregado. Ou até mesmo com o meu conhecimento de mundo, de vivência, com a minha experiência, meus conhecimentos. Como? Você mora no Ceará, exemplo. E aí eu digo a seguinte frase: joga isso no mato. Você sabe que vai pegar aquela coisinha e vai rebolar no lixo, né? Porque o dialeto do cearense, quem mora aqui no Ceará, conhece essas expressões. Mas se você morasse se viesse uma pessoa do sul e você dissesse assim, joga isso no mato, menino, vai saber o que é? Não vai saber, porque não tem convivência com esse tipo de dialeto específico aqui do Ceará. Ele ia procurar um matinho para rebolar, para pegar essa coisa e colocar lá, certo? Então, de acordo com sua experiência, que é cearense, você vai compreender esse tipo de linguagem. Quem não é cearense não vai compreender. Então, isso é sua experiência de mundo, sua vivência de mundo, seu conhecimento prévio. Então, de acordo com o contexto, você vai saber o que significa. Se eu digo a seguinte frase: essa música gruda igual chiclete. Esse gruda igual chiclete. Ou se não, essa música é um chiclete. Pronto, essa música é um chiclete. Ela quer dizer que a música é realmente um chiclete de mascar? Não. Como é que você sabe que não é isso? Porque você tem conhecimento prévio, você tem as informações prévias para saber que não é isso. Quer dizer o quê? Que a música parece um chiclete, gruda, ela fica impregnada na cabeça, na memória, ela não sai da memória da pessoa. É isso que quer dizer, certo? Isso aqui, uma informação implícita. Não está escrito, mas você deu para você identificar a partir do seu conhecimento. É isso que é o D3, inferir sentido de palavra e expressão. Vamos lá. Caro aluno, os textos nem sempre apresentam palavras ou expressões em sentido literal. Sentido literal e sentido explícito. Ou seja, tal qual está no dicionário. Muitas vezes, elas estão no sentido conotativo. Lembra que eu estudei com vocês, estou explicando nas aulas anteriores? Denotativo, sentido real. Conotativo, sentido figurado. Ou seja, no sentido figurado, subjetivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura e nas propagandas e anúncios, ou em músicas. Para que você compreenda a linguagem conotativa, é preciso que identifique não apenas a ideia, mas também que leia as entrelinhas, o que exigirá de você uma interação com o seu conhecimento de mundo. Já sabem o que é conhecimento de mundo, né? É suas experiências, seu ambiente que você vive, as informações que você adquire com a convivência no meio das pessoas. Dessa forma, você será capaz de compreender o sentido global do texto. Quando a palavra ou expressão está no sentido conotativo, é necessário muitas vezes inferir seu significado. Tipo, tentar compreender, tirar alguma informação que não está lá escrita, certo? Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações que você já possui, para então se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Para que isto fique claro, observe a questão a seguir. Vamos lá.
antes da gente fazer a leitura da questão a seguir, olha, já passei. Antes de eu fazer a leitura dessa questão, vamos pegar essa palavra que está aqui, ó, grifada. Só ela aqui. Vamos lá. Gigante. A palavra isoladamente gigante, qual é o significado dela? Significado explícito. Ler gigante eu já sei o que é. Algo grande, enorme, não é? Vamos ver se é esse contexto que ela está sendo empregada. As abelhas, esses pequenos insetos, são gigantes para o planeta. Sem as abelhas, o mel acabaria, além de boa parte do que comemos, já que cerca de 2/3 do que consumimos vem direto ou indiretamente de vegetais, além da produção de animais para o consumo, que sofreria grandes perdas, já que os animais são herbívoros. Então, gigantes isoladamente, explicitamente, o significado do dicionário de gigante é grande, enorme. Já no contexto aí, será que foi esse significado? É o que se quer saber aqui, é o descritor D3. Qual o significado dessa palavra dentro do contexto? Vamos ver. A palavra destacada no trecho sugere que as abelhas são animais de grande porte? Sugere isso? As abelhas, esses pequenos insetos são gigantes para o planeta. Sugere isso? Não, já disse que elas são pequenos insetos, não sugere isso. Essa está errada. Vamos ver a B. São de grande importância para o planeta. Será que é isso? Vamos deixar aí. C. Se destacam em outros polinizadores. Fala disso? Não, não fala disso. Então, eu já sei que não está certa. D. Precisam de mais atenção e cuidado. Fala que as abelhas precisam de mais atenção e cuidado? Nem cita isso no texto. Então, com certeza a certa é a B. Até mesmo, pois diz aqui no texto, ó. As abelhas, pequenos insetos, são gigantes para o planeta, tem grande importância para o planeta, porque se elas não fizerem seu trabalho, cita aqui no texto que não teria alimentação para nós. Então, com certeza, ela tem grande importância para o planeta, certo? Então, isso é um significado que está implícito. É um significado que eu compreendi a partir do contexto do texto. Isso é o descritor D3. Não é pegar o significado próprio da palavra, não. Porque se eu pegasse o significado próprio da palavra, eu ia dizer que qual era a questão? Que é um animal de grande porte. Mas uma abelha é um animal de grande porte igual um elefante? Não. Então, com certeza não é isso que está falando. Está falando que até mesmo diz aqui, ó. Esses pequenos insetos, diz que é pequeno, então não está se referindo ao tamanho da abelha, não. Mas sim da importância dela para o nosso planeta. Isso é o descritor D3. Então vamos lá, recapitulando. O que é o descritor D3? Inferir sentido de palavra e expressão, é pegar essa palavra, essa expressão e compreender, inferir, interpretar seu significado dentro de um contexto de um texto ou do meu conhecimento de mundo, porque eu sei que a abelha é um animal pequeno, então não está se referindo dizendo que ele é um animal de grande porte, mas sim se referindo da sua importância para o mundo, certo? Então, como a gente já tinha passado aqui, só para conferir, foi a resposta B mesmo, e como chegamos a essa conclusão? Inicie a atividade lendo novamente o texto, a importância das abelhas para o planeta, que está na questão 1. Já lemos. Em seguida, leia o comando da questão. Lemos. Ela pede que você identifique qual o sentido da palavra gigantes nesse contexto. Observe que, mesmo que a palavra gigante signifique algo grande, como eu acabei de falar, tamanho descomunal, nesse contexto, ela destaca a importância das abelhas ao planeta, que é imensa, sendo assim a alternativa B. Confirmando o que eu falei. Então, descritor D3, pegar a palavra ou expressão e identificar seu significado a partir do
contexto da minha experiência de mundo, certo? E agora vocês vão fazer essa questão A2, ó. A2 e vão fazer a questão 3, essa aqui, certo? Vocês anotem lá, atividade 2, a data, gabarito, descritor 3, A1, 2 e 3. E coloca o gabarito do lado no caderno, tá certo? Na próxima aula de... Como é o nome? Da apostila dos descritores, nós iremos corrigir essa atividade, tá certo? Então, faça boa atividade, preste atenção, qualquer dúvida, só falar comigo. Tchau, tchau, turma!